Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate, aqui na Rede CNT, na região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, Cianorte e região pelo canal 46, para Campo Mourão e região pelo canal 12 e para todo o oeste do estado do Paraná pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos falar de um assunto que, curiosamente, atinge toda essa região que eu acabei de falar para você. Começa lá em Guaíra, Foz do Iguaçu, passa pelo noroeste do estado do Paraná, Cianorte, passa por Campo Mourão, por Maringá e chega aqui em Londrina. E você deve estar curioso, e você curiosa, minha amiga, para saber qual o assunto que interessa a todos. Pois é, nós vamos falar sobre a história desta região, mas a história anterior a 1930, bem anterior, na verdade, que começa por volta de 1600. Para falar sobre isso, vai estar aqui conosco a arqueóloga Cláudia Parelada. Aliás, ela esteve por esses dias aqui na região, ela que é arqueóloga do Museu Paranaense, e o Jornal Cambé de Fato dá uma chamada aqui, dizendo: a arqueóloga Cláudia Parelada faz palestra em Cambé. Por que na cidade de Cambé? Justamente porque a arqueóloga Cláudia Parelada, em 2011, ela concluiu e anunciou em um simpósio de arqueologia na Universidade Federal do Paraná, ela anunciou que está na cidade de Cambé, na zona rural norte do município de Cambé, estão os vestígios de uma redução jesuítica. O que seria isso? A presença de missionários jesuítas espanhóis por volta de 1630, na cidade de Cambé, onde é hoje a cidade de Cambé. Na época, claro, não havia ainda. E Cláudia fez um anúncio que essa redução jesuítica chamada de São Joseph estava desaparecida, ninguém sabia onde ela estava. Em 2011, ela anunciou que essa redução, os vestígios estão na zona rural da cidade de Cambé. E ela esteve esta semana em Cambé fazendo 2 palestras sobre o assunto, a convite da Prefeitura de Cambé e do Museu Histórico de Cambé, e também falando com os professores da rede municipal de ensino para mudar um pouquinho, talvez até, a forma como a história da cidade é ensinada para as crianças. Você vai acompanhar essa conversa com a arqueóloga Cláudia Parelada aqui no Pauta em Debate, logo após o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente conversa com ela. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e o assunto hoje interessa a toda a região que nós cobrimos com a nossa rede de retransmissoras. Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cianorte, oeste e noroeste do estado do Paraná, nossa retransmissora em Foz do Iguaçu, canal 33 também. Nós vamos falar um pouquinho sobre as missões ou a presença dos jesuítas espanhóis no norte, noroeste, oeste do estado do Paraná,
por volta de 1600, 100 anos depois da descoberta do Brasil. Para contar um pouquinho para nós sobre isso e por que nós estamos falando disso, eu também vai estar conosco a arqueóloga do Museu Paranaense, doutora Cláudia Parelada. Inclusive o Jornal Cambé de Fato até dá aqui um destaque para a palestra que a doutora Cláudia, tem, é claro, a propaganda embaixo, mas a matéria em cima, a arqueóloga Cláudia Parelada faz palestra em Cambé. Durante essa semana, ela esteve em Cambé, fazendo um trabalho com o Museu Histórico de Cambé, também fazendo palestra, mas também falando com as professoras e professores da rede de ensino de Cambé sobre a descoberta da missão jesuítica, dos vestígios da missão jesuítica de San Josef, na cidade de Cambé. O diretor do museu, César Cortez, Museu de Cambé, também já esteve aqui conosco falando um pouquinho sobre isso. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda, ótima noite para a senhora. Eu acho que eu fico bastante feliz de que essa temática volte à tona, né, aqui para ser divulgada cada vez mais esse patrimônio histórico de Cambé. Doutora Cláudia, para toda a região que nos assiste, particularmente aqui para o norte do Paraná, a gente aprende nos livros de história, e há uma história oficial, de que a presença europeia, claro, a presença humana data de milhares de anos, né, os índios e todo ao norte do Paraná e o oeste foi povoado por pessoas, por índios, há muitos e muitos milhares de anos. Mas a presença europeia tinha-se como certa que ela se dava aqui no norte a partir da década de 30, o início da década de 30, com a chegada da Companhia de Terras do norte do Paraná, que loteou Londrina e toda uma extensa faixa que vai até a barranca do Rio Paraná. Mas essa história é apenas uma parte da história, a parte da história daqueles que, na verdade, houve sequência da colonização. Mas antes disso, houve uma tentativa que a senhora estuda há muito tempo, que é a presença dos jesuítas espanhóis no oeste, noroeste e norte do Paraná. Como que aconteceu isso? Bem, com o Tratado de Tordesilhas, em 1494, na verdade, o mundo, né, as Américas, né, foram divididas pelos portugueses e espanhóis. E essa parte do território, que atualmente é ocupado pelo Paraná, a maior parte dele ficou sob domínio espanhol. Então, foram fundados no que atualmente representa o estado do Paraná, era antigamente, nos séculos XVI e XVII, era a província de Uguairá. Foram fundadas inicialmente 3 cidades espanholas, a partir de 1554, né, nas proximidades do Rio Paraná, Ontiveros, Ciudad Real, e depois Vila Rica do Espírito Santo, né, que teve a primeira e segunda fundação, a segunda fica num parque estadual na cidade de Fênix, né? E a partir de um determinado momento, em 1588, a ordem jesuítica começou, a pedido dos colonos espanhóis, começou a enviar missionários que tinham missões móveis, que perambulavam entre as cidades e entre todo esse território do Guairá, né, que praticamente é o estado do Paraná, inclusive aqui nessa região que é o atual município de Cambé. E a partir dessas andanças foi verificada a importância de se fixar essas missões. Então foram criadas, a partir de 1610, missões fixas. Primeiro com Loreto, Nossa Senhora do Loreto e São Inácio Mini, né, no Vale do Rio Paranapanema, em 1610, que ficam atualmente as ruínas dos municípios de Itaguajé e Santo Inácio. A terceira foi São Francisco Xavier, no Rio Tibagi, e a quarta foi a missão de São Joseph, né, que inicialmente foi fundada mais próxima do Rio Tibagi, mas foi verificado que era um lugar que poderia receber um ataque sistemático dos paulistas, depois chamados bandeirantes, né? Na época eram denominados mamelucos paulistas, né? Então, para evitar que os indígenas que estavam dentro das missões, que tinham uma estrutura de cidade. Então, dentro do município de Cambé, a gente tem, a partir de 1625, uma malha urbana
através da fundação da missão jesuítica de São Joseph. Porém, como a maioria dessas missões, ela vai sofrendo um ataque sistemático e tem uma duração relativamente curta, né? A de São Joseph durou entre 1625 e 1631. Em 1631, teve uma reação de grandes proporções, capitaneada pelo Raposo Tavares, que veio capturar vários indígenas das missões, porque um amigo e que tinha parentesco com ele, o Manuel Preto, que era um famoso, vamos dizer, bandeirante, né? Que depois é essa denominação que tem. Ele, no ataque a uma das missões, ele foi morto pelos indígenas com a colaboração dos missionários, né? Que estavam armando esses indígenas que não queriam ser levados para trabalho escravo nos canaviais em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E até a Bahia chegou indígena dessas missões, que vários foram capturados, né? E a missão de São Joseph teve que ser abandonada, porque ela foi atacada, então por isso que foram encontrados, em 1990, muitos vasilhames inteiros e em uma extensão desproporcional. É uma extensão muito grande. E um sítio arqueológico só de uma aldeia guarani é 1/10 do que é esse sítio, né? E a partir da análise desses vestígios que foram coletados, então foram encontrados bases de estatuetas em cerâmicas, alças, asas e um material que estava junto com a documentação histórica, porque a gente tem acesso a essa documentação do século XVII, né? Mostrando que havia possibilidade de ser essa missão. Então, foi ampliado os estudos e a gente conseguiu caracterizar mesmo essa segunda fundação da missão jesuítica e que mostrou, né, que teve a implantação de uma malha urbana dentro do que é o atual município de Cambé, aqui há cerca de 400 anos, né? Uma coisa interessante que, para quem está nos assistindo e fala, nossa, mas eu não sabia desta parte da história. Naquele momento havia uma guerra, não declarada, mas havia uma guerra de trincheiras, quase pode-se dizer, entre a coroa portuguesa, que é representada pelos paulistas, hoje chamados bandeirantes, que para a nossa versão da história são os heróis que conquistaram esse pedaço do mundo para o Brasil, e do outro lado, os espanhóis, né, que o território pertencia à coroa de Espanha, pelo que a senhora me diz, e representados pelos locais onde eram feitas essas malhas urbanas, missões ou até cidades. E, na verdade, os missionários jesuíticos até faziam um papel quase que de administradores desses locais, fazendo aí a presença de Espanha. Havia uma guerra, e onde muita gente acabou morrendo e outros foram capturados, índios principalmente, para ser levados como mão de obra escrava para as terras de Portugal. A Espanha perdeu essa guerra? A Espanha perdeu incrivelmente essa guerra, porque se a gente pensar nesse momento do ataque, né, para as missões, foi em 1631, e à medida que os portugueses viram que havia fragilidade na segurança, eles atacam em seguida as cidades. Então, em 1632, um ano depois, as cidades Vila Rica é sitiada, né, e a Ciudad Real foi abandonada, né, e a gente tem que pensar que na Europa as duas coroas estavam unidas, porque o rei de Portugal tinha morrido, né, e o rei da Espanha, por causa de parentesco, também era o rei de Portugal. Só que nos domínios das coroas, isso não era aceito. Então, eles ficavam brigando entre eles. Apesar de ser a mesma coroa na Espanha, porque depois, algum tempo depois, houve outra vez a divisão dos reinos.
Portugal teve um novo rei e a Espanha teve outro. Aqui nos domínios, eles não respeitavam isso. E, com certeza, você tem razão, a Espanha perdeu um território, né, porque também teve participação de um nobre espanhol que veio assumir o governo do Rio da Prata, que ficava em Assunção, a administração, e ele acaba aportando, ele vem da Espanha em 1628, acaba aportando no Rio de Janeiro e casa com a Vitória de Sá, que era sobrinha do Mendes Sá, né, um português, capitão hereditário, né, era dono daquela capitania hereditária, e recebe como dotes canaviais no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, o governador de Assunção, ele acaba compactuando com os portugueses, apesar que ele ter o objetivo de defender a coroa espanhola, ele acaba se associando com os portugueses e acaba sofrendo, graças à denúncia dos jesuítas, né, que os jesuítas, o padre Montoya sai, quando acontece essa destruição das missões em 1631, pega um navio e vai fazer uma reclamação ao rei. Mas ele fica 6 anos esperando para ser atendido, porque tinha que morrer alguém dentro dos conselheiros do rei para ele poder entrar e falar. Né? Então, ele escreve a história dessa região. A gente tem livros, nesse momento são publicados livros em 1639 sobre os acontecidos, né? E esse governador de Assunção, né, o Céspedes de Xeria, ele é acusado formalmente de ter agido contra a coroa. Traição? De traição. Sofre um impeachment de 8 anos. Naquela época e já tinha perde isso. os direitos políticos. Né? Mas ele tinha todos os canaviais lá para administrar. Então, perdeu o título, mas ganhou a grana. Aliás, esse é um ponto interessante, doutora Cláudia. Para nós, aqui, para a nossa versão oficial da história, os bandeirantes, né, e eu não quero aqui de forma nenhuma difamar ou contradizer, mas só a gente entender um pouquinho mais profundamente a questão histórica. Os bandeirantes sempre são cultuados como aqueles desbravadores que se embrenharam pelas matas para expandir o domínio da coroa portuguesa. Mas, na verdade, havia um interesse econômico. Eles vieram atrás de índios ou de mão de obra barata, atrás, em alguns lugares do Brasil, de esmeraldas, de ouro. Ou seja, havia um interesse econômico que movimentava tudo isso, e tudo isso aconteceu, de um lado, por questão realmente de dinheiro. Exatamente. A parte econômica era a mais importante, porque era uma forma de alçar poder, ter acesso a cargos públicos, né? E o tráfico de escravos, né, os indígenas eram vendidos como escravos, né, naquela época houve essa tentativa de fazer um tráfico de mão de obra indígena, o que acabou não dando muito certo, porque muitos indígenas não aceitavam se submeter a esse tipo de trabalho, e acabaram morrendo e por isso acabou-se tendo outras estratégias, né? Mas houve muita morte mesmo. No caminho do Guairá, dessas missões até São Paulo, se usava o Vale do Ribeira, e tem o rio Açungui. O A em Tupi é água, rio, e o Sangui é sangue, porque o rio ficava tinto de tanto sangue de indígena morto. Né? E se falava que à medida, um era amarrado no outro, sendo puxado, e quase 3, 4 mil foram escravizados, né, numa dessas levas, né? E quando um morria, era decepado o braço para servir de açoite para os outros andarem mais rápido. E as crianças pequenas, o crânio era esmagado contra a árvore para a mãe não parar para amamentar. Então tem descrições bárbaras desse momento, e é uma coisa que eu acho que só
um fator econômico talvez explique uma crueldade dessa proporção, né? E esses são os nossos heróis, boa parte deles, com nomes de ruas, de bairros ou de cidades no nosso Brasil português. Mas foram os vencedores, né? E quem conta a história, normalmente Conta são... a sua história. Exatamente. A sua versão da história. Nós vamos para o intervalo comercial e vamos conversar um pouquinho mais com a doutora Cláudia Parelado para saber essa descoberta na cidade de Cambé. Você sabia que essa missão nunca tinha sido encontrada? Há quase 400 anos ela estava perdida. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu quero aqui pedir para o Giovanni mostrar para a gente um detalhe aqui do jornal Cambé de Fato. Uma foto, essa foto fui eu que tirei essa foto inclusive, está bem aqui. Essa foto foi tirada no dia 13 de junho de 2011, na Universidade Federal do Paraná, onde estão na foto o diretor do museu, César Cortez, o prefeito João Pavinato, a doutora Cláudia, a então presidente da FUNCAC, Fundação Cultural e Artística de Cambé, Arísia Mendes, e o professor José Garcia Gonzalez Neto, também historiador, também apaixonado pela história de Cambé. E nesse dia foi feito o anúncio oficial pela doutora Cláudia Parelado, da descoberta, né, da confirmação de que os vestígios encontrados em Cambé eram das ruínas de São Joseph, né? São Joseph, ou São José, como queiram, aqui no norte do Paraná. Como a senhora chegou a essa conclusão que São Joseph estava em Cambé? Bem, nos trabalhos que eu desenvolvo no Museu Paranaense, faz um longo tempo, né, desde o século passado, a questão tanto das cidades espanholas quanto das missões jesuíticas, né, tanto séculos XVI e XVII, foi uma temática que eu estudei com profundidade, né, e a partir de toda a experiência adquirida na análise e 2 toneladas de materiais que tinham sido escavados na cidade, nas ruínas da cidade espanhola de Vila Rica do Espírito Santo, que fica no município de Fênix, tem um museu lá dentro do Parque Estadual, essa experiência me fez, né, eu ter uma certa facilidade em diagnosticar os materiais arqueológicos dessa época. Então, dentro do acervo do Museu Paranaense, a gente também tinha materiais relacionados às missões de São Inácio Mini e Loreto, aqui do Vale do Paranapanema. E eu fui vendo essas semelhanças e diferenças de um material que é praticamente da mesma época, né? E quando eu fui convidada para dar um curso aqui no Museu Histórico de Cambé, eu comecei a olhar o material e fiquei encantada. Pensei, puxa, esse material pode estar relacionado a uma das missões perdidas, porque das 15 missões que foram fundadas pela Companhia de Jesus, financiadas pela coroa espanhola aqui na província do Guairá, a gente, naquele momento, em 1994, a gente tinha identificado apenas 3, né? Então, faltavam mais a localização de 12 missões, que, como tiveram um tempo mais curto, tem essa dificuldade de reconhecimento, porque elas são como fossem aldeias grandes, né? E essa malha urbana, ela muitas vezes ela está
difícil de ser caracterizada pelo tipo de tecnologia construtiva empregada, que é a taipa de pilão, que é uma argila em grande. A terra vermelha é igual à terra que a gente tem nessa região, né? Apiloada em grandes tijolos de 60 centímetros de espessura, que se estão debaixo de uma mata, a mata é tirada e passa qualquer tipo de trator, o arado acaba sendo destruído, a própria chuva vai desmanchando, né? Então isso eu acho que colaborou na dificuldade de localização desses vestígios. Mas mesmo assim, com essa dificuldade, graças ao acervo do Museu Histórico de Cambé, a esse cuidado todo, né, que dentro do museu eu tenho que lembrar o nome do diretor, na época o César Cortez, que até um momento, ele teve um momento que não estava na direção, mas atualmente está, né, e eu acho que foi graças ao cuidado em relação ao que ele teve ao acervo e essa expectativa que ele criava em relação a provocar os pesquisadores, né, que a gente aprofundou os estudos e que conseguiu fechar as informações para caracterizar com maior segurança a implantação dessa missão nesse local. Doutora Cláudia, o que muda para a cidade de Cambé, para o norte do Paraná, e para a nossa história também essa descoberta desta missão jesuítica, né, dos vestígios? E a senhora até esteve lá essa semana e parece que encontrou mais alguma coisa. A senhora pode anunciar? Sim, são vestígios da estrutura urbana mesmo. A gente possivelmente encontrou um ladrilho, né, em arame silicificado, né, o que mostra que, apesar das máquinas terem continuado a mexer, ainda parte dessa estrutura urbana está lá, né, e isso dá esperança para que realmente se proteja. Existe um projeto, né, do Paranaturismo em relação à criação de um roteiro turístico, né, que passaria tanto pelas cidades como alguns municípios. Seriam 5 municípios. E Cambé estaria nesse roteiro que teria um turismo histórico e que poderia conseguir colocar o Paraná, né, e Cambé dentro de um circuito internacional, né, missioneiro. Então, eu acho que a curto e médio prazo vai ter mudança, sim, em relação tanto ao resgate dessa história, né, que parecia desaparecida em uma névoa, era mais uma missão perdida, né, mas a missão... Quase 400 anos. Exatamente. Mas essa missão, ela ressurgiu, né, dessa névoa, né, e acho que pode propiciar uma forma diferenciada de pensar a história do município de Cambé. Nós podemos imaginar, quando a gente fala em arqueologia, claro, logo lembra-se do Indiana Jones, enfim, daquelas escavações que são feitas no Oriente. Nós podemos imaginar que pode haver uma escavação, um sítio arqueológico, no sentido de fazer escavações naquele local, uma proteção. Quais são os próximos passos? Não, a prioridade é a proteção. A realização de novas escavações, novas pesquisas na área já foram feitas na década de 90, em alguns pontos, pelo professor Blas e pelo professor Geisler, né? E foi a partir de parte desse material que eu fiz a análise, né? Essas escavações serão necessárias para dar até condições para que esse sítio tenha uma visitação turística e tenha mais um volume de informações, né, para o público. Mas dentro do Museu Histórico de Cambé já é possível ter acesso a esse acervo que é fantástico. Quer dizer, na verdade, a gente sempre imaginava que museu com uma história mais antiga era só na Europa. Nós temos uma história mais antiga aqui e que é tão bonita quanto. Com certeza. Eu acho que a gente ainda está conhecendo
a história do Paraná. Parece tão recente, mas se a gente for ver com mais cuidado, a gente percebe, né, que ela pode estar relacionada a períodos muito mais distantes, né? Para a gente encerrar essa entrevista, eu quero agradecer demais a doutora Cláudia Parellada, aqui conosco também, ao César Cortez, que é diretor do Museu Histórico de Cambé, e toda a equipe, toda a sua equipe lá no Museu Histórico de Cambé. Em um minuto, para a gente agora, a partir de agora, a história que nós vamos contar para os nossos filhos, para os alunos aqui do norte do Paraná, ela pode não ser diferente quanto à realidade atual, mas ela volta um pouco mais e tem uma nova conotação. Exatamente. A gente tem uma história mais recuada e tem uma riqueza na memória de Cambé que a gente pode considerar como relevante dentro do Estado. Eu acho que essa riqueza, ela está no quintal de casa, né? E aqui no quintal de Cambé a gente tem um patrimônio importante e que é uma memória que na verdade, ela precisa ser valorizada e reconhecida, né? E, sobretudo, pesquisada, conhecida, para a gente poder contar essa história. Exatamente. Doutora Cláudia, muitíssimo obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, Uma ótima noite para a senhora. Boa noite. Nós vamos mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Eu espero que você, meu amigo, e também você, minha amiga, tenham gostado do nosso bate-papo com a arqueóloga Cláudia Parellada, contando para a gente, ensinando para a gente uma verdadeira aula sobre a história desta região. Quando no começo do programa eu falei para você que o assunto interessava a toda essa região, a região que nos assiste aqui do norte até o oeste do estado do Paraná, e é verdade, uma região que tem algo em comum, além, claro, da língua, da colonização posterior. Também a tentativa de colonização por volta de 1600 pela coroa de Espanha através dos missionários jesuítas, como você acabou de ouvir o relato da arqueóloga. E é sempre interessante a gente voltar um pouquinho mais no tempo e tentar aí conhecer as raízes, né? E conhecer também o trabalho que foi tentado e foi feito em toda a nossa região, em todo o nosso interior do Paraná. Com isso, quero, também lembrar aqui e prestar minhas homenagens a todos que construíram o norte, o noroeste, o oeste do estado do Paraná, o interior do Paraná. Claro que modernamente nós estamos aqui em função da presença dos nossos antepassados, mas também não deixar de prestar a homenagem àqueles que estiveram antes de nós e tentaram também andar por aqui, também fizeram o seu trabalho e a sua tentativa de estabelecer nesse pedaço do mundo a nossa cultura, a nossa presença. Então, que Deus realmente abençoe cada um e cada uma onde estiver e abençoe particularmente, meu amigo, minha amiga, as pessoas da sua família, que, assim como as pessoas da minha família também, vieram para cá há muito tempo, não tanto tempo quanto os missionários espanhóis, mas modernamente aí há 70, 80 anos, alguns há pouco menos ou pouco mais,
mas e também tentaram e conseguiram fazer a colonização deste norte, do noroeste e do oeste do estado do Paraná. Os chamados pioneiros, né? Aqueles que realmente trabalharam muito para que a gente pudesse estar aqui agora, aqui, ó, não é bonito assim, de gravata, na televisão, mas para isso muita gente trabalhou demais aqui no norte do Paraná. A eles todos, a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso respeito e a todos aqueles que também morreram aqui, trabalharam aqui, viveram aqui nesse norte do Paraná, no interior do Paraná, no oeste do Paraná, o nosso carinho, a nossa gratidão, a nossa admiração. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, os meus respeitos, a minha simpatia e, claro, a minha gratidão pela sintonia, pela audiência. Que Deus abençoe a todos da sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, até a próxima edição do Pauta em Debate. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.